Olá pessoal, eu quero compartilhar com vocês hoje uma maneira fácil de vocês determinarem o seno e o cosseno de ângulos a partir dessa tabelinha que a gente tem aqui, né, com valores de seno e cosseno para ângulos, né, ou arcos aqui no primeiro quadrante. Né? Então nós temos aqui um arco de 30 graus, arco de 45 graus, arco de 60 graus, né, que equivalem aos arcos que têm extremidade, respectivamente, em cada ponto desse do primeiro quadrante. Né? E os valores do seno, né, de 30, cosseno de 30, seno de 45, cosseno de 45, seno de 60, cosseno de 60 graus. Né? Então, a partir desses valores, nós vamos determinar valores de seno e cosseno nos outros quadrantes, por meio de simetria, como a gente pode perceber nessa circunferência trigonométrica, né, com alguns segmentos ligando aqui esses pontos. Né? A gente pode ver aqui, por exemplo, que π sobre 6, né, encontra um simétrico em relação ao eixo y, aqui em 5π sobre 6. π sobre 6 também encontra aqui em relação ao eixo x um outro simétrico em 11π sobre 6. π sobre 6 encontra um simétrico em relação à origem lá em 7π sobre 6 também. Tá? Então, a partir dessas simetrias, né, e das outras aqui referentes aos outros arcos, nós vamos determinar também seno, cosseno e cosseno desses arcos. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos definir aqui uma circunferência que tenha centro na origem e raio 1. Vou fazer isso por meio de equação. Né? Vamos determinar uma equação de circunferência. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, que tenha raio 1, né? Então igual a 1. Criamos então nossa circunferência C, né, que tem raio 1. Vou aumentar um pouquinho para a gente ver um pouco melhor isso, né? Como está ficando. Depois a gente tem que criar alguns pontos sobre essa circunferência. Esses pontos vão ser as extremidades dos arcos, né, que tem origem na origem dos arcos, aqui na interseção da circunferência com o eixo x. Bom, podemos fazer isso de várias formas, né? A melhor que a gente poderia encontrar talvez seja por meio de uma sequência. Podemos criar uma sequência aqui de pontos sobre a circunferência. Né? Então, vamos criar a sequência aqui. Sequência, quando a gente começa a digitar a sequência, já aparece aqui embaixo as opções. Nós queremos a opção 3 aqui, a última opção. Então, colocamos aqui sequência, daí aparece uma expressão, variável, valor inicial, valor final e incremento. Bom, a expressão que nós queremos é a expressão de um ponto sobre a circunferência. Mas esse ponto, na verdade, a gente quer uma lista de pontos sobre a circunferência que tem um espaçamento, né, determinado pelos arcos. Né? Por exemplo, vamos colocar comprimentos de arcos de π sobre 6. Então vamos escrever aqui a expressão que nós queremos. Né? Nós queremos um ponto, né, sobre a circunferência. Então, sobre a circunferência vamos ter cosseno de n, ou poderia ser qualquer outra variável, vamos colocar n, né, cosseno de n, cosseno de n, vírgula, seno de n. Bom, então esses pontos, né, que tem essas coordenadas, cosseno de n e seno de n, vão estar sobre a nossa circunferência. Note que n ainda não está definido. Né? Então nós temos que definir essa variável n, e nós vamos fazer isso aqui. Então a nossa variável vai ser n. Nós precisamos de um valor inicial para n, como eu tinha dito, a gente vai usar π sobre 6, né? Então vamos colocar aqui valor inicial, π, primeira letra caixa alta, sobre 6,
Queremos que ele dê pelo menos uma volta completa na circunferência, então nosso valor final 2π. E o incremento, daí esse ponto vai se repetir a cada arco, né, que eu determinar no incremento. Então eu vou colocar para o valor do incremento π sobre 6 também. π sobre 6 também. Digitamos Enter, aparecem os pontos sobre a circunferência. Então, aqui eu tenho um ponto em 0, né, o 2π, tenho um ponto em π sobre 6, em 2π sobre 6, que é π sobre 3, né, que vai dar 60 graus, em 3π sobre 6, que é π sobre 2, que é 90 graus, 4π sobre 6, 5π sobre 6, 6π sobre 6, 7π sobre 6, 8 e assim sucessivamente. Notem que aqui eu criei os ângulos, né? Se a gente lembrar da nossa tabelinha lá atrás, aqui eu tenho o ângulo, o arco aqui de 30 graus, né? Que tem origem aqui na origem dos arcos, e extremidade em 30 graus. Né? Tem um arco de 60 graus, tem o de 90, tem o de 120, mas falta o de 45. Né? Porque o nosso incremento na sequência não criava ângulos ou arcos de 45 graus. Então nós vamos ter que criar uma outra sequência para criar esses arcos de 45 graus. Bom, vamos escrever novamente, sequência, pegamos novamente a última aqui embaixo, né? A nossa expressão também é a expressão de um ponto sobre a circunferência, então vamos determinar esse ponto, né? Que vai ter coordenadas cosseno, né? Pode ser de n, de j, vamos colocar um cosseno de j, uma variável qualquer, né? E a segunda coordenada seno de j, a variável é j, o valor inicial seria o valor que a gente quer o nosso primeiro ponto, né? Sobre qual é a extremidade, qual arco que tem a extremidade, né? Que nós queremos o nosso primeiro ponto. Nós queremos o nosso primeiro ponto em π sobre 4. Então escrevemos aqui π sobre 4, valor inicial, né? Valor final, novamente nós queremos que dê uma volta na circunferência, então 2π. Incremento, eu quero que a cada π sobre 4 se repita o ponto, então incremento π sobre 4. Dou Enter e criei os meus pontos, né, que tem extremidades em arcos, né, a cada π sobre 4. Então eu tenho aqui um arco de π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4, né, e 8π sobre 4 sobre a origem dos arcos. Bem, bom, criei os pontos sobre a circunferência, aí eu posso criar os segmentos que ligam os simétricos de cada ponto. Por exemplo, né, esse ponto encontra um simétrico aqui em relação ao eixo Y, né, nesse outro ponto aqui. Aqui também encontra um simétrico nesse ponto. Esse ponto tem um simétrico em relação ao eixo Y nesse ponto. Né? Acabaram-se as simetrias do Y aqui para os valores positivos aqui do nossa parte positiva do eixo Y. Passamos para a parte negativa, então, em relação ao Y ainda. Novamente criamos aqui outro segmento. Mais um segmento. E acabaram-se aqui os simétricos em relação ao eixo Y. Vamos agora fazer os simétricos em relação a x. Então, pego aqui. Em relação a x eu tenho esse. Em relação ao eixo x eu tenho esse outro. Esse, em relação ao eixo x, eu tenho esse outro. Né? Esse,
eu tenho esse ponto, esse aqui eu tenho esse ponto, e esse eu tenho esse ponto. A gente poderia inclusive fechar as visualizações aqui desses pontos, né? Eu não precisaria ficar com os pontos aparecendo. Só os segmentos, né? Que a gente já tem os pontos determinados ali. Então deixamos os segmentos e os pontos originais. Bom, criamos aqui, né? Os nossos segmentos que ligam os pontos simétricos. Nota que eu não vou fazer isso em relação à origem, mas se eu seguir os segmentos, né, se eu seguir aqui partindo desse ponto, passando por esse e vindo aqui embaixo, eu vou encontrar o ponto que é simétrico em relação à origem desse ponto no primeiro quadrante. Então, cada ponto do primeiro quadrante tem no terceiro quadrante um ponto simétrico em relação à origem, né, correspondente. Por exemplo, aqui o ponto que está em π sobre 4, ou 45 graus, tem um simétrico em relação à origem, nesse ponto aqui. É só seguir os segmentos, né, e encontramos esses pontos. Notem que fica fácil de determinar daí a partir da nossa tabela, né, a nossa tabela original, que nós tínhamos lá, né, esses valores de seno e cosseno. Como fazemos isso? Bom, pegamos aqui, né, seguimos aqui cada pontinho. Então, olha só, seno de 30 graus é meio, né, e o seno a gente sabe que projeta sobre o eixo y. Então, no simétrico, em relação a π sobre 6, né, que é 30 graus, encontramos lá no segundo quadrante 5π sobre 6. Então, o seno de 5π sobre 6 é igual ao seno de π sobre 6, porque projeta exatamente o mesmo ponto sobre o eixo y, né, que seria aqui a intersecção do segmento com o eixo y. O mesmo acontece com π sobre 4. Então, olha só, π sobre 4 tem seno igual a raiz de 2 sobre 2. Então, quando eu sigo aqui, né, encontro lá no segundo quadrante um valor 3π sobre 4. Então, 3π sobre 4 também tem o mesmo valor para seno. Notem que o seno projeta sobre o eixo y, então no terceiro e no quarto quadrante o valor de seno é negativo. Então, se eu pego aqui π sobre 4, sigo aqui, e encontro lá no terceiro quadrante 5π sobre 4. Isso significa que 5π sobre 4 projeta no eixo y um valor simétrico do seno de π sobre 4. Se π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, né, se seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 5π sobre 4 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Né? O cosseno, mesma coisa. O cosseno projeta sobre o eixo x, né? Então, cosseno de 30 graus eu tenho raiz de 3 sobre 2. Pego aqui 30 graus, ou π sobre 6, né? Sigo aqui e encontro no segundo quadrante 5π sobre 6. No primeiro quadrante ele projeta aqui na parte positiva do eixo x, no segundo quadrante na parte negativa do eixo x. Então, o valor de cosseno de π sobre 6 é simétrico ao valor de cosseno de 5π sobre 6. Bom, cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, então o cosseno de 5π sobre 6 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E assim fica fácil de determinar os valores, né, de seno e cosseno para os quatro quadrantes, para esses arcos que têm simetrias, né, que apresentam simetrias com o primeiro quadrante. Nós poderíamos fazer isso com a tangente também, né, mas fica aí a cargo de vocês como um exercício, ok? Obrigado.